Olá, como você vai? Tudo bem? Aqui é Marcos Casella, da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através do portal TV Mundo Maior. Hoje vamos falar sobre bala perdida, sobre a intervenção dos espíritos na vida das pessoas. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, na vida, tudo são consequências. A vida não é obra do acaso. Nós vimos desde o tempo primitivo, desde que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, num processo evolutivo. Então, o planejamento divino, o planejamento dos espíritos superiores, é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento. Portanto, lembremos, estamos reencarnados, mas a nossa vida real é no mundo espiritual. Portanto, eu fico reencarnado por um tempo e depois reencarno. Todos nós, sem exceção, reencarnamos para desencarnar. O único fato na vida é, nasceu, vai desencarnar. O demais, se vai ser rico, pobre, se vai ser feliz, infeliz, somos nós que traçamos o nosso dia a dia, somos nós que traçamos o nosso destino através do nosso livre-arbítrio. Vai casar, vai separar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Somos nós que traçamos. Porque se a vida tivesse totalmente programada, não existiria livre-arbítrio. A vida seria simplesmente um videogame, onde os espíritos estariam ali brincando de mata-mata, brincando de faz-desfaz. O que não faria sentido, né, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Mas vamos aqui voltar ao nosso ponto principal. Balas perdidas, balas encantadas. Se alguém dispara um projétil na minha direção, um mau alimento, dispara um projétil na minha direção, o que vai acontecer? Os espíritos vão desviar o projétil, caso ainda eu não esteja no período de desencarnar? Será que os espíritos desviam a bala? Não. Os espíritos não desviam a bala. Eu estou usando a bala como exemplo, pode ser também outros eventos, ok? Vem uma pedra na minha direção, está caindo uma placa de vidro na minha direção, sobre a minha cabeça. Os espíritos não desviam os objetos, não tem como. Mas o que os espíritos podem fazer, no caso da bala, os espíritos trabalhadores podem atuar naquele que está atirando para que a pontaria dele tenha um pouco de problema, para que ele enxergue o alvo meio desposicionado e com isso erre o alvo. Pode também induzir a mim a que eu me movimente. No momento que dá o tiro, a que eu me movimente, a que eu faça algum movimento brusco e com isso a bala não me atinja ou que não me atinja fatalmente, que não cause em mim problemas graves. Talvez um raspão, talvez um machucado, mas não vai causar problemas graves desde que eu não tenha aquela necessidade de aprendizado. Olha que interessante. Então os espíritos não atuam na direção da bala, pois não tem como. Uma vez que a bala foi disparada, ela vai seguir aquele rumo. Mas podem obscurecer, podem atrapalhar ali a mira daquele que está atirando para que ele aponte um pouco errado ou me inspirarem, me induzirem rapidamente para que eu me movimente. Tivemos recentemente o caso do ex-presidente Trump nos Estados Unidos, que ele estava ali no palanque falando, no que ele virou de lado, o projétil foi disparado e raspou no ouvido dele. Tirou um pedaço da orelha. Vejamos se 1 ou 2 segundos antes que a pessoa tivesse atirado, ele teria pego na cabeça, pois ele está olhando para frente. Quando ele olhou para o lado, o projétil passou. Então, provavelmente, ou o atirador teve a sua visão ali perturbada para que ele não acertasse o alvo corretamente, de acordo com as suas intenções, ou o Trump foi o que? Foi inspirado a mexer a cabeça, a olhar para o lado. No que ele olhou para o lado, o projétil passou pela sua orelha. Ou seja, o projétil não foi desviado, mas sim a pessoa fez um movimento ou o atirador fez um movimento. Outras situações que nós temos, né, isso no Livro dos Espíritos, isso que eu estou comentando com vocês,
está na questão 528 do Livro dos Espíritos. Aliás, a FEAL, né, aqui no portal Mundo Maior, nós vamos ter o link aqui embaixo, né, vocês vão ver o link aí abaixo, disponibiliza as obras básicas para download. Você pode fazer o download das obras básicas de Kardec, das obras básicas da doutrina espírita, e com isso se instruir mais a respeito da doutrina espírita, conhecer mais a respeito da doutrina espírita, para analisar os fatos do dia a dia, para compreender os fatos do dia a dia. Outro tipo de evento, tem uma escada e aquela escada está com problemas, né? Ela não está em boas condições. E a pessoa sobe na escada e a escada quebra. E com isso a pessoa cai, se acidenta gravemente, inclusive até podendo desencarnar. Foram os espíritos que quebraram a escada? Não. Os espíritos não promovem esse tipo de ação na matéria, mas inspiram a pessoa a que suba naquela escada, inspiram a pessoa a que haja de forma, se assim podemos dizer, irresponsável e com isso cause um acidente a si mesmo. Outra situação, um raio cai numa árvore e há uma pessoa debaixo daquela árvore e devido ao raio, né, devido à descarga elétrica, a pessoa tem um problema físico grave e ou desencarna. Foram os espíritos que lançaram o raio naquela árvore, uma noite, um dia de tempestade, por exemplo? Não, não foram os espíritos que lançaram o raio na árvore, mas sim, os espíritos sabiam de antemão que o raio cairia naquela árvore, então inspiraram a pessoa a que fosse ficar sob aquela árvore, e com isso sofreu os impactos do raio que ali caiu. Então os espíritos não alteram os eventos da natureza, mas sim nos reconduzem para que estejamos presentes em determinados eventos da natureza. E com isso, as nossas necessidades, né, vão acontecendo. Aquilo que nós necessitamos como consequências vão acontecendo. Agora, prestemos bem atenção. Digamos que eu obtive de alguma forma a informação de que eu vou desencarnar aos 90 anos. Vou desencarnar aos 90 anos? Vou. Ou a partir dos 90 anos, né? Porque não tem dia e hora certa para desencarnar. Cada um de nós nasce para ficar reencarnado por um determinado período. Após aquele período, eventos do dia a dia vão me atrair e eu vou acabar desencarnando. Mas não é porque estava ali previsto que eu iria ter uma encarnação por volta de 90 anos, que se eu atravessar uma avenida de alto tráfego sem prestar atenção, que eu não vou desencarnar. Fatalmente, eu vou ser atropelado e provavelmente desencarnarei devido ao atropelamento. Não tem mágica, nós temos que cuidar do nosso dia a dia. Não é porque está previsto 90 anos da minha existência que eu só vou desencarnar a partir de 90 anos. Se eu for relapso, se eu for imprevidente, vou desencarnar antes. Prestemos bem atenção nisso. E como nós comentamos também, o suicídio não está previsto para ninguém. Ninguém desencarna para se suicidar. Ninguém reencarna para se suicidar. Assim como ninguém reencarna para ser um assassino, ninguém reencarna para ser assassinado, estupros e tudo mais. Infelizmente, são situações do dia a dia que vão ocorrendo devido ao mau uso do livre-arbítrio que levam a uma série de catástrofes, a uma série de problemas. Então lembremos, não há bala perdida, não há bala encantada, ok? Os espíritos procuram trabalhar com o encarnado para que ele se movimente e saia da direção fatal, saia da direção de um imprevisto realmente grave que possa prejudicar ao encarnado gravemente. Ou atuam em quem está atirando para que erre a mira, para que fique com a visão embaçada, se assim podemos dizer, para que trema na hora de disparar o projétil e com isso não concretizar, né, o ato que planejava. Mas lembremos,
Se eu já estou no que podemos chamar de período de desencarnável, ou seja, eu já vivi, eu já estive reencarnado por aquele prazo de tempo previsto antes de eu reencarnar, a partir daí, eventos do dia a dia atuarão naturalmente e eu vou desencarnar. Por exemplo, uma bala que pode ter sido disparada pode me atingir, mas eu já estou na situação de desencarnável. Evidente que se você está na frente de uma metralhadora, você vai ser metralhado, né? Não tem mágica, só em filme de Hollywood que a gente vê que algumas pessoas no filme, atores, conseguem desviar de todas as balas de uma metralhadora. Não tentem isso na vida real, porque fatalmente você vai ser atingido por várias balas da metralhadora. Mas, em outras situações, os espíritos estão ali trabalhando. Ah, puxa, mas e no caso da metralhadora, então, como é que vai fazer? A pessoa é inspirada para não ir àquele local, a pessoa tem algum problema momentâneo e não vai àquele local, acontece algum outro imprevisto e a pessoa não se dirige àquele local, pois há situações que não tem como você mexer ali no encarnado para que ele consiga se desviar. Então, impeça-se o encarnado de ir àquele local, de se dirigir àquele local. Tudo bem? Então, dica para nós. Estudemos mais a doutrina espírita. É muito interessante. O que nós estamos falando aqui está no capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo físico, a intervenção dos espíritos no mundo dos encarnados. Até quanto os espíritos conseguem intervir, o que é permitido, o que não é permitido, o que faz sentido, o que não faz sentido. Como esse é um assunto da voga, infelizmente em nosso país, né, principalmente no estado do Rio de Janeiro, temos muitos incidentes graves com desencarnes, inclusive de crianças, de balas entre troca de tiros entre policiais e marginais. Tivemos agora recentemente o caso, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Trump. Então isso serve para nós como um estudo e está bem claro no Livro dos Espíritos. Então nós espíritas que enxergamos na fé raciocinada, enxergamos na doutrina de Kardec lógica para o nosso dia a dia, trazemos aqui a resposta sobre as balas encantadas, sobre a intervenção dos espíritos em nosso dia a dia. Espero ter sido útil e até breve. Em breve teremos outros assuntos interessantes para comentarmos, baseados, apoiados na doutrina espírita. Foi um grande prazer estar com vocês. Marcos Casella, do portal Mundo Maior, da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Até uma próxima oportunidade. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.